Voltamos a apresentar Inclusão e Saúde. De volta com o Inclusão e Saúde, mais uma vez agradecendo a você pela audiência, pela interação, você que participa conosco pelas redes sociais e, claro, de um modo ou de outro, também compartilha, né, os nossos programas pelo canal do YouTube. Já estamos aqui com o Dr. Luiz Eduardo Prado Dias, que é o diretor-presidente da maternidade Nossa Senhora de Lourdes. Obrigado mais uma vez pela sua vinda. E é bom registrar que o senhor foi um dos nossos primeiros entrevistados, foi o primeiro programa, exatamente, Inclusão e Saúde, e a preocupação que a gente tinha naquela época é a mesma de agora, porém, pelo que me parece, um cenário um tanto quanto diferente. Estou me referindo aos casos de microcefalia em Sergipe, que na época, né, a gente estava aí com uma epidemia, podemos considerar desse jeito, e agora parece que a situação está estabilizada, é isso mesmo? Na verdade, a gente procura sempre zerar esses casos. Porém, o que a gente tem? Temos que comemorar assim. Em novembro de 2015, nós tivemos 37 casos de microcefalia. Confirmado. Foi na época realmente daquela provável epidemia. Hoje nós temos 3 a 4 casos ao mês. Novembro de 2016, nós não tivemos nenhum caso notificado da maternidade Nossa Senhora de Lourdes. Basta dizer isso. Como tem diminuído realmente. Tem tido uma descendência grande, ainda temos alguns casos mensais notificados e confirmados, porém uma diminuição muito grande. Tá, é bom a gente falar desses números porque o senhor fez um comparativo de novembro, mas tem um acumulado? Quais são esses dados? Temos em Sergipe notificados desde o início da microcefalia 270 casos. 270 casos. Dos quais, nascidos na maternidade, quase 130 casos. 270, quer dizer, ainda é o maior volume, ainda é na maternidade. Isso. É porque, na verdade, a microcefalia, por si só, o bebê pode nascer em qualquer maternidade. Não é um caso de gestação de alto risco. Porém, ele não vem só com microcefalia. O que nós vimos é que vem associado a várias malformações. E quando tem o diagnóstico no pré-natal de malformação, geralmente são encaminhados para a maternidade Nossa Senhora de Lourdes. Quando a gente falou de 130 casos nascidos na maternidade Nossa Senhora de Lourdes, nos outros municípios, nas outras maternidades, esse número, ele se avolume em algum município que chama atenção? Temos municípios limítrofes. Depois de Aracaju, temos Socorro, temos Lagarto, temos Itabaiana, que são municípios grandes, regiões de saúde de Sergipe. O Sergipe está dividido em 6 regionais de saúde e são municípios que têm maternidades próprias. Ou seja, são os outros municípios que temos notificações. Lagarto, Itabaiana, Socorro, Estância. O próprio Hospital Santa Isabel tem vários nascimentos, entendeu? Quer dizer, todas as outras maternidades temos casos registrados. Comparando Sergipe a outros estados, obviamente, nós estamos num ranking preocupante se a gente for considerar que em outros estados os números têm, inclusive, crescido. Sergipe começou até na frente. Se você se lembra, ano passado, Sergipe estava na frente de estados muito maiores populacionais. Ou seja, mas depois deu uma estabilidade muito grande. Hoje, Sergipe está entre 4º e 5º lugar no número de casos. Ainda assusta, ainda é um número grande, porém o que a gente nota e temos comemorado realmente é que tem diminuído drasticamente. Mas tem uma explicação, porque naquela oportunidade a gente conversou bastante, outras entrevistas, até para outra emissora, e ali se avaliava, né, de imediato, pela crescente, salvo engano, de agosto de 2015 para frente, que os casos estariam relacionados, sim, ao Zika vírus, né, pelo volume, pela quantidade de casos. E essa decrescente agora, essa diminuída, a gente pode atribuir a quê ou a quem? Evanilson, teve uma campanha grande, pesada, com apoio da imprensa, entendeu? Com ações governamentais, porém, desde o início a gente fala que não é só ação governamental. Enquanto não houver educação também sanitária do povo, não adianta. Você anda na periferia de Aracaju, você nota lixo na rua, entendeu? Água acumulada. Enquanto não tiver ações conjuntas, realmente ainda vamos ter casos. Porém, o que se fala, o que o pessoal da epidemiologia, os técnicos da epidemiologia falam, é que é o próprio comportamento do vírus. Ou seja, o próprio comportamento dele tem havido, ele tem ajudado muito para essa descendência. Não é só ações que tenham sido tomadas para o combate, é também pelo próprio comportamento do vírus, que tem diminuído realmente o número, drasticamente, né? Mas isso tem a ver com o período, como a gente sempre trouxe a informação voltada para
para os casos de dengue? Né? Olha, Não. o período é de estiagem, período em que chove, você deixa acumular, não está relacionado também não. Aumenta, agora para você ver, novembro nunca foi um caso muito alto em dengue. Ou seja, o ano passado nós tivemos 37 casos de Zika. Esse novembro agora de 2016 não tivemos nenhum caso notificado. De 37 casos de 2015, novembro de 2016 não tivemos nenhum. E é num período que nunca foi muito grande para a dengue. Que o período da chuva realmente é outro período, entendeu? O período de água acumulada e tal. Quer dizer, eram períodos conflitantes. Agora, em relação à estrutura da maternidade Nossa Senhora de Lourdes, a gente conversava naquela oportunidade, dando conta de que ainda é o principal berço, né? Isso. E aí as outras maternidades, o senhor já citou aqui sobre esses atendimentos, mas como é que fica o passo a passo depois dos casos que são confirmados de microcefalia, até onde o Estado atende e a partir de quando aí já não é responsabilidade, digamos, da maternidade ou efetivamente do Estado enquanto ente público? Na verdade, essas crianças nascidas com microcefalia ou algumas outras malformações derivadas da Zika vírus, a gente tem acompanhado no nosso ambulatório de follow-up, que fica anexo na Ildete Falcão Batista, a antiga Ildete Falcão, é junto do Banco de Leite, Marli Sarney. Nós temos acompanhado até um ano e meio de idade. Todas essas crianças, e o Estado fez o que para organizar? Dividiu por setores. Crianças nascidas na área metropolitana de Aracaju, o próprio SEMAR da Secretaria Municipal de Saúde de Aracaju iria acompanhá-las. São crianças que têm que ser muito bem acompanhadas, Vinícius, por quê? Vão ter acompanhamento ortopédico, otorrino, fonoaudiologia, neurocirurgia, cardiologista, porque envolve várias alterações. Alterações ósseas, alterações cardíacas, alterações neurológicas, precisa de fisioterapia, precisa de terapia ocupacional, precisa, para você ver o problema social que a Zika vírus trouxe. Agora tem um detalhe, isso para a vida inteira. Para a vida inteira. Tanto que tem gerado aposentadorias, tem um salário que o governo federal liberou realmente para as famílias que tenham uma bolsa, como se fosse, para as famílias que tenham bebês com Zika vírus, com microcefalia. Ou seja, um problema social grande. A gente acompanha essas crianças até 1 ano e meio, 2 anos, que é no nosso ambulatório de segmento. A partir daí é para os municípios realmente, com suas regiões de saúde, assumirem esses casos. A pergunta que eu faço a você de casa agora, quais são os municípios? E claro, o senhor não tem responsabilidade sobre isso, mas quais são os municípios que de fato estão prontos, preparados para acolherem esses casos de microcefalia? Muito difícil, porque né? Pela quantidade também de profissionais. O número de neurocirurgiões de Sergipe é um número pequeno. Quais os municípios grandes que têm neurocirurgião na sua escala? Neuropediatra, que temos um número muito pequeno. Fisioterapeuta, fono, quer dizer, envolve especialidades que são muito poucos, entendeu, nos estados. Quer dizer, um problema social, um problema de saúde grande. Graças a Deus e ao investimento realmente que o governo tem feito, tem diminuído os casos. A gente torce para zerar. Como é que 130 casos foram atendidos na maternidade Nossa Senhora de Lourdes? As outras atenderam normalmente. O senhor disse que não é um caso de gestação de risco, não porque não é, de microcefalia não na verdade, pela própria microcefalia, a microcefalia não está só ligada ao Zika vírus. Microcefalia também nós temos casos de alcoolismo, casos de casamentos consanguíneos em rubéola. E pode-se nascer, não tem que nascer só em uma maternidade de alto risco. O bebê com microcefalia pode nascer em qualquer maternidade, de baixo risco ou de alto risco. Não é um caso extremamente que tenha que ser na maternidade de alto risco. Maternidade de alto risco, Vinícius, tem uma confusão muito grande. Na verdade, a Nossa Senhora de Lourdes é referência para gestações de alto risco. Não é porque o feto tem microcefalia que se torna a gestação de alto risco, não é. Entendeu? Ele pode nascer em qualquer maternidade, baixo risco ou alto risco, porque a gestação em si não se torna de alto risco. Mas a gente percebe que tem muitos casos que não são percebidos por causa do trabalho que não é feito na base, nos próprios municípios. É a deficiência dos pré-natais. Pré-natal é um problema muito difícil antigo. O ultrassom morfológico, é muito difícil, às vezes a gente vê em alguns municípios ter ultrassom normal. Essa dificuldade era Aracaju ano passado. Várias pacientes iam para a maternidade para fazer um simples ultrassom que não conseguia na rede. Ou seja, a gente torce realmente para essa nova gestão, entendeu? Conseguir fazer toda a dificuldade que a gente teve ano passado na saúde pública em Aracaju, no município de Aracaju, que repercutiu muito nas unidades que têm uma complexidade maior.
e já vou vender o peixe de novo em relação à PAI. A PAI já está com o laboratório pronto, claro, a estrutura física está montada, faltam os kits, né, os equipamentos, mas já está com a estrutura pronta, porque também vai desenvolver logo, logo exames de pré-natal, voltados para esse aspecto, Ótimo. até para a gente, na base. Claro que ela precisa dessa contrapartida, né, da própria do município, para que ela tenha essa condição de poder prover o serviço efetivamente. Então, veja Terceiro como a setor base. importantíssimo, né? Principalmente a entidade séria que todo mundo já conhece, né? O Que é a respaldo PAI, né? é indubitável, né? Mas vamos lá. Doutor Luiz, obrigado pela sua vinda. A gente tem Obrigado, tanta coisa para Evanilson. falar, Qualquer mas coisa o tempo pode ficar acaba à vontade. voando. Obrigado mais uma vez pela Obrigado, colaboração Evanilson. conosco aqui do Inclusão de Saúde.